Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos. Eu sou a professora Yolanda e vou ministrar na teleaula de hoje a modelagem essencial com a UML. Ou seja, nós vamos trabalhar então, dando sequência à modelagem que nós iniciamos a partir da identificação dos casos de uso, agora partindo para a modelagem estrutural e ainda complementando os modelos até então já trabalhados. Então, lembrando, nós estamos adotando para a modelagem de análise, seguindo o paradigma orientado a objetos de desenvolvimento, o qual contempla todo um processo de desenvolvimento. Porém, independente do modelo de processo, se é o modelo espiral, se é o processo unificado, a UML, ela vem para fazer o quê? Ela apresenta, então, as suas técnicas de modelagem, os quais você deve saber o porquê adotar cada técnica, qual que é o objetivo de cada técnica de modelagem e em que momento do processo de desenvolvimento é o ideal você adotar determinada técnica de modelagem. Então, considerando que do processo de desenvolvimento, nós estamos na fase de análise, fase ou atividade. Lembrando que o processo unificado, ele define como sendo atividade. E as fases de concepção, elaboração, construção e transição. Então, considera-se que nós já temos a engenharia, a análise de requisitos pronta. Então, iniciamos a modelagem de análise. E o objetivo agora é adotar um método de desenvolvimento desses temas, ou seja, o método segue um processo e, a partir das suas técnicas de modelagem, nós vamos modelar o que o sistema tem que contemplar, tá certo? Esse é o propósito da modelagem de análise. Para depois, avançando na próxima etapa do processo de desenvolvimento, na fase ou atividade de projeto, define-se o quê? Toda essa adequação do que o sistema precisa contemplar, quais são as suas funcionalidades, o que o sistema tem que realmente contemplar de serviços para propor a solução ideal. Aí depois, na atividade de projeto, então define-se o quê? Toda essa modelagem adequada com as tecnologias de desenvolvimento que serão adotadas. Essas tecnologias referem-se à linguagem de programação, ao sistema gerenciador de banco de dados e entre outras tecnologias, para depois avançar para a implementação. Então, a ênfase de como deixar documentado o que o sistema, tá certo, tem que ter, é exatamente seguindo um método de desenvolvimento. Então, nós estamos adotando a UML seguindo a linguagem de modelagem unificada, a versão 2.5.1, o qual a UML ela é um conjunto de 3 métodos, do método de Bush, Jacobson e Rumble. E a UML, ela então consiste em 14 técnicas de modelagem e ela faz uma classificação, uma categorização das suas técnicas estruturais e técnicas comportamentais. Contudo, ela indica o quê? Que é uma característica da UML e também fortemente do processo unificado. É iniciar a modelagem de um sistema, sendo que direcionando para os casos de usos, ou seja, para os use cases. O que quer dizer isso? Identificar as funcionalidades do sistema, ou os chamados serviços. Então, foi isso que nós iniciamos na primeira teleaula. Para fazer essa documentação, a chamada especificação, utiliza-se então do diagrama de use cases. Um diagrama de fácil notação, você percebeu, praticamente 3 elementos: o elemento ator, o elemento use case, que representa a funcionalidade, e o elemento relacionamento, o qual estabelece o relacionamento entre o ator e use cases e também entre os use cases, aí indicando então qual que é o tipo de relacionamento entre use cases. Aí, se recordando do tipo inclusão e do tipo extensão. Inclusão indica um caminho obrigatório. Eu executei aquele use case, eu continuo a execução numa próxima etapa.
E a extensão indica uma não obrigatoriedade. Quer dizer, terminei de executar um use case, se eu achar pertinente, então o usuário, no papel de usuário, ou no caso o ator interagindo com o sistema, ele executa e chama o próximo use case. Então, uma vez agora definido já todos os use cases, então deixando isso especificado através do diagrama, dá-se sequência então e partindo para a primeira técnica de modelagem estruturada, que é o diagrama de classes. Então é isso que nós vamos trabalhar e depois na sequência o diagrama de atividades. Então, nós vamos iniciar com o primeiro conceito, que é o diagrama de classes. Então, ou seja, eu já tenho o meu diagrama de use cases pronto, já fiz toda a identificação dos use cases, ou seja, das funcionalidades do sistema, e agora, então, eu faço o quê? Dou atenção à primeira modelagem chamada estruturada com a UML. Então, é um diagrama, o diagrama de classes, a técnica de modelagem, diagrama de classes, que concentra-se principalmente enfatizando a parte interna dos objetos. Por quê? Uma classe representa o quê? Um conjunto de objetos. E tudo que nós definimos e identificamos de objetos do mundo real, o qual nós abstraímos e definimos o qual agora a necessidade em uma solução de um sistema que está sendo então modelado, o que é um objeto do mundo real, seja ele concreto ou abstrato, será também representado como sendo um objeto na modelagem, ou seja, no mundo computacional. E aí, conforme a orientação a objetos, um conjunto de objetos que possui as mesmas características e comportamento representa-se então como sendo uma classe. Então, com isso, agora, qual que é o papel? Trabalhar então, considerando já a primeira técnica, o diagrama de use cases, e agora dá-se então ênfase à parte estrutural da modelagem. Então, vamos conferir alguns conceitos. Então, olhe só. Conforme a definição de Guedes, ele coloca: o diagrama de classe, seu objetivo é permitir a visualização das classes utilizadas pelo sistema e como estas se relacionam. Porque se é um sistema, nós temos um conjunto de objetos e os objetos se comunicam, ou seja, eles se relacionam. Esse diagrama apresenta uma visão estática. Então, recordando, conforme a divisão da UML, as técnicas de modelagem estruturada, que entre elas, então, agora é a principal técnica de modelagem estruturada, que é o diagrama de classes, ela dá ênfase à parte estática, a visão estática do sistema, chamada perspectiva, ou seja, a ênfase nos dados. Eu não penso no sistema, não dou ênfase até então detalhadamente pensando no sistema em tempo de execução, tá certo? Então, essas classes devem ser o quê? Organizadas, preocupando-se em definir sua estrutura lógica. Ainda, o diagrama de classes representa a modelagem da parte estática do sistema, representando um conjunto de classes com seus atributos, operações e relacionamentos. Então, a notação não é complicada, mas ela é, no caso, um pouco mais detalhada que o diagrama de use cases. Ainda, o modelo de classes é composto do diagrama de classes, que representa o aspecto estrutural estático. Então, olha só, palavras-chave: estrutural, porque a ênfase está na sua estrutura, ou chamada parte interna. E interna, que nós estamos nos referindo a uma classe, lembre-se, então, que uma classe representa um conjunto de objetos. Então, nós vamos, na verdade, representar através das classes, do diagrama de classes, a estrutura dos objetos. E aí, no caso, essa ênfase é a parte estática e da descrição textual associada ao mesmo. Então, lembrando que Guedes, na definição anterior, e Bezerra são autores importantes nacionais.
O diagrama de classes é utilizado na construção do modelo de classes, então, ainda continuando uma definição de Bezerra, desde o nível de análise até o nível de especificação de projeto, tá certo? Quer dizer o quê? Que com o diagrama de classes, mesma coisa que o diagrama de objetos. Que o diagrama de use cases, que nós então já vimos. O diagrama de use cases, você pode fazer um diagrama e muitas vezes, numa primeira representação dele, não se preocupar com os relacionamentos, tá certo? Deixar para se preocupar e representar numa outra versão do diagrama de use cases, os quais você já consegue definir exatamente qual que é a necessidade de cada relacionamento. Mesma coisa o diagrama de classes. Nós podemos representá-lo numa primeira versão, dando ênfase até uma parte só do diagrama, ênfase nos atributos dos objetos, e depois, conforme o avanço até nos demais diagramas, na demais modelagem do sistema, seja na parte estrutural ou na parte comportamental, eu posso voltar e complementar. Ou seja, conforme eu me familiarizo com o contexto do sistema que eu estou trabalhando, que eu estou modelando, então cada vez mais facilitará ao quê? A abstração da situação do problema, da situação real, que você consiga abstrair e definir exatamente a necessidade para a solução que você está projetando, tá certo? Então, o diagrama de classes agora, ele tem essa... mesma coisa que os demais diagramas da UML, eu posso trabalhar com níveis de detalhamento e avançando, e aí no caso representando diferentes perspectivas. E também o conceito de modelo de classes. Lembra, um modelo de classes, aqui quando tratamos técnicas de modelagem, representa uma descrição do modelo, ou no caso de uma situação real, mas modelo de classes refere-se a um conjunto de diagrama de classes. Porque dependendo do sistema, você identifica muitas classes, tá certo? E aí vem aquela questão. Será que eu vou conseguir elaborar um único diagrama, representar todas as classes em um único diagrama? Geralmente se usa para impressão folha 4. E aí muitas vezes, dependendo da quantidade de classes, não fica o ideal você representar tudo num único diagrama. Então compensa você dividir e organizar em vários diagramas. A partir do momento que eu tenho vários diagramas de classes, a solução completa referente a um projeto de software, então denomina-se modelo de classes. Tá certo? Por isso que alguns autores chamam direto de modelo de classes e outro de diagrama de classes. Mas o modelo nada mais é do que um conjunto de diagramas. Então, avançando com a nossa descrição, com a nossa definição, ainda, qual que é uma forma de se representar o diagrama de classes? Então, primeiro, considera-se que, a partir do momento que eu já tenho o diagrama de use cases, tá certo? Você agora analisa cada use case e identifica-se as classes e seus atributos. Ou seja, vamos aqui representar, eu tenho o ator aluno que interage com o use case manter aluno. Certo? Então, quer dizer, você, no seu momento que você foi efetuar a sua matrícula, foi necessário efetuar o seu cadastro pessoal, que foi, então, representado aqui pelo use case manter aluno. Quem é o responsável em informar os dados, os seus dados pessoais, é o próprio aluno, ou, no caso, poderia ser o responsável do aluno também. Então, agora é o momento, considerando o diagrama de use cases pronto, eu analiso cada use case. Se é manter aluno, é porque eu identifiquei a necessidade de um cadastro. Esse cadastro, ele vai ter, no mínimo, as chamadas operações básicas de inclusão, alteração, pode ter a própria consulta, recuperação do objeto. A exclusão, ela geralmente não é mais usual, tá certo? Geralmente se trabalha com alterar a situação do objeto. Então, se eu quero fazer o cadastro, se o sistema tem que ter uma funcionalidade para se cadastrar um aluno, quais são
os dados desse aluno. Então precisa de um CPF, vai precisar também, considerando um cadastro de aluno brasileiro, RG, todo aluno tem um nome, todo aluno tem uma data de nascimento. Considera-se que eu quero também armazenar, precisa saber a idade. Então, idade é considerado um atributo calculado. A partir da data de nascimento, eu consigo obter, o sistema calcula, tá certo? A idade. Então, não preciso armazenar. Preciso de endereço completo. Endereço completo é composto de rua, logradouro, bairro, cidade e assim por diante. Então, é o momento de analisar cada use case e aí verificar pensando na execução daquela funcionalidade, ou seja, daquele use case, quais, então, atributos que eu preciso referente no momento de manipular ali o objeto. Por isso que considera-se, analisa os use cases e identifica-se o quê? Os seus atributos. Os atributos são as chamadas características de como eu consigo descrever um objeto. Tá certo? Para cada atributo, então, eu tenho que listar individualmente, tá certo? Aqui uma observação. Igual eu comentei, eu preciso, então, se eu tenho um cadastro de aluno, eu preciso, então, da classe aluno. É o momento que nós vamos representar essa classe. Eu falei que eu preciso de CPF, eu preciso de nome, eu preciso de endereço completo. Endereço completo, se eu chamar apenas de endereço e querer considerar logradouro, bairro, cidade, ele se torna um atributo composto. E na representação da classe, todo atributo que eu listo tem que ser um atributo simples, ou um atributo chamado também de atômico. Quer dizer, é aquele atributo que não consigo mais dividi-lo. Então, aqui, na verdade, eu tenho que representar logradouro, bairro, cidade e assim por diante, tá certo? É a mesma coisa que o atributo filiação. Filiação é um atributo composto. Ele é composto de nome do pai e nome da mãe. Então, não posso representar um atributo composto numa classe, sempre um atributo simples ou como sinônimo, atributo atômico. Então, para o contexto, sempre para o contexto, eu analiso agora quais são os atributos. Elabora-se o diagrama de classes único ou por visão, quer dizer, dependendo da quantidade de classes, eu preciso, então, representá-lo e organizá-lo em várias versões e depois você vai refinando o diagrama. Então, praticamente, são os passos aí que se elabora para adotar na elaboração do diagrama de classes. A anotação de uma classe é um retângulo, tá certo? Dividido em 3 partes, sendo a primeira parte é o nome da classe, sendo sempre o nome no singular, não se usa separação, tá certo? E utiliza-se, então, um substantivo, pode ser um substantivo composto, mas não se usa separação. A segunda seção lista-se atributo por atributo, pode ter a representação completa do nome do atributo, tipo de dados, que será o tipo de dados de acordo com os tipos de dados da linguagem de programação que vai ser adotada para implementar, e dependendo do atributo eu já posso deixar um valor padrão. Por exemplo, considere-se que você tem muitos para um sistema de uma clínica ou de um hospital. Por exemplo, eu tenho a classe paciente e eu sei que entre os atributos vai ter o atributo cidade e o atributo estado. Você analisando, considera-se que a maioria, ou mais de 50% dos pacientes são da cidade de, no caso, vou considerar a nossa sede de Londrina, então eu já posso deixar um valor padrão Londrina, quer dizer que todo objeto, ao ser cadastrado, então vai assumir esse valor. Porém, se você precisar alterar para outro valor, não tem problema, mas não é obrigatório. A representação simples é apenas o nome dos atributos, tá certo? E aqui a representação completa. E a terceira seção é a seção das operações.
tá certo? Toda operação indica uma ação, ou seja, tudo que o objeto sabe executar ou pode, uma ação que ele pode sofrer. E aí, no caso, a representação aqui é para cada operação, utiliza-se um verbo no infinitivo mais substantivo. E como recomendação da UML também, não é uma regra, mas é uma recomendação usual para nomes compostos, utilizar-se iniciando com letra minúscula, concatenada com letra maiúscula a partir da segunda palavra. Então, eu posso representar uma classe apenas com o nome, posso representar uma classe apenas com o nome e a seção dos atributos, posso representar uma classe com o nome e com a seção das operações, posso representar uma classe completa, com a seção dos atributos e das operações, e posso representar uma classe com a chamada visibilidade dos atributos e operações, ou seja, o tipo de acesso que será permitido para os objetos relacionados. Então, com isso, nós temos a representação básica da notação da classe. E aí depois, além da classe, você tem que fazer o quê? Representar e definir os chamados relacionamentos entre essas classes, tá certo? Então, para cada use case, analisa-se o use case e verifica-se então a necessidade de qual ou quais classes que você precisa para manipular. Pense daí na manipulação. Manipulação seria execução, porque o use case representa uma funcionalidade do sistema e lembra que ele é um diagrama comportamental, então já é um diagrama dinâmico, diferente do diagrama de classes que temos que pensar na estrutura. Mas para identificar uma classe, eu penso na execução do sistema. E daí com isso, no momento de execução do sistema, qual ou quais classes que eu precisaria na representação de um use case. E aí você vai então listando os atributos pertinentes sempre ao contexto que você está trabalhando da solução. Agora, um segundo conceito que nós vamos então conferir refere-se aos tipos de relacionamentos entre as classes. Então, considera-se que eu já identifiquei cada classe, tá certo? E agora, então, eu tenho que verificar qual objeto deve se associar, ou seja, relacionar com qual outro objeto. E na representação do diagrama de classes, então, existem 4 tipos de relacionamentos. Então, vamos conferir. Então, na UML, considera-se que os modos pelos quais os itens podem estar conectados a outros, isto é, logicamente ou fisicamente, são chamados como relacionamentos, que permitem compartilhar informações e colaboram para a execução dos processos do sistema. E existem, então, 4 tipos de relacionamentos conforme pode ser adotado no diagrama de classes, conforme a proposta da UML, conforme a notação da UML, que são eles: associações, generalizações, dependências e realizações. Então, vamos verificar a notação de cada tipo. Olhe só aqui um ponto de atenção. Sobre as associações, então, sobre o tipo de relacionamento associação, existem ainda alguns tipos de associações. A chamada associação unária, ou também como sinônimo autoassociação ou reflexiva, a associação binária, classe associativa e agregação. Então, no diagrama de classes, nas primeiras versões que nós estamos trabalhando com o diagrama de classes, e lembrando que do processo de desenvolvimento, nós estamos então na atividade, na modelagem de análise, a ênfase vai ser principalmente a maioria dos relacionamentos que são estabelecidos geralmente no diagrama de classes correspondente à modelagem de análise, a maioria é do tipo
associação. Pode acontecer generalização, ou seja, são relacionamentos mais especializados, que surge aqui o conceito de generalização e especialização, sendo que uma classe genérica representa, então, objetos comuns e podem ter ali suas classes especializadas. Nós já vamos conferir um exemplo. Um outro tipo de relacionamento é a chamada dependência, ou seja, esse tipo de relacionamento pode ser tanto atribuído para diagrama de use cases, também diagrama de pacotes, tá certo? Como foi também, pode ser adotado também a generalização no diagrama de use cases, que nós vimos também. E um quarto tipo de relacionamento é a chamada realização, que representa um chamado contrato de execução entre classes e interfaces. Então, quando for se trabalhar com a implementação, com a programação orientada a objetos, nós teremos o quê? Muitas vezes uma classe abstrata, o qual ela não possui, então, métodos, ou seja, operações específicas daquela classe, e aí, no caso, eu preciso representar a realização dela com outra classe concreta. Mas, principalmente, nesse momento que nós vamos trabalhar agora, os dois tipos de relacionamentos principais são os relacionamentos chamados associações, só que a associação, por sua vez, existem, então, 4 tipos de associações, e o chamado relacionamento de generalização. Vamos conferir um exemplo de cada um. Então, olha só, a associação unária ou reflexiva, o próprio nome já está dizendo, ó, uno, tá certo? Quer dizer o quê? Representa-se que um objeto de uma classe associa com objetos da própria classe. Então, neste exemplo, foi representado aqui uma classe genérica. Olha, isso aqui já é um relacionamento do tipo generalização, tá certo? Então, generalização quer dizer que, na modelagem, no contexto da situação atual deste exemplo, foram identificados produtos nacionais e produtos importados. Obrigatoriamente, e analisando, identificaram-se que possuem atributos comuns. Então, obrigatoriamente na modelagem, quando você se depara com objetos comuns que possuem características comuns, obrigatoriamente eu crio a classe genérica, que representará esses objetos depois de uma forma genérica com objetos especializados. E aqui surge o conceito de herança, um princípio básico da orientação a objetos. Neste caso, está dizendo o quê? Que um produto importado... Então, existem 2 tipos de produtos na situação real, produto nacional e produto importado. Um produto importado pode ter o quê? Nenhum ou um produto como brinde, um outro produto importado. Tá certo? Então, vamos supor, o cliente que compra o produto importado XY, tá certo? Quer dizer que esse produto XY pode ter o produto A como sendo... ganhar ele como produto de brinde. Mas não é, essa aqui indica-se a chamada multiplicidade. Quantos objetos da minha classe se relacionam, tá certo, com objetos da mesma classe? Neste caso, quantos objetos se associam com objetos da mesma classe? E a indicação está sendo 0.1, porque indica-se o quê? Que eu posso ter produto importado que pode ter brinde, mas não é obrigatório. Se tiver, no máximo vai ser 1. E o mesmo produto importado, ele pode ser brinde também de nenhum ou de muitos outros produtos. Então, quando eu tenho um objeto que se associa com objetos da mesma classe, tá certo? Então, é a chamada associação unária. Já a associação, e a multiplicidade, exatamente o que eu indiquei. É indicada em cada extremidade de um relacionamento e indica-se exatamente quantos objetos de uma classe se associam com quantos outros objetos da mesma classe ou de outras classes. E esta multiplicidade, uma questão que tem que prestar atenção, refere às chamadas regras de negócio. Por quê? Regras de negócio, porque cada situação, cada domínio de um sistema tem as suas regras. Suponha,
Vamos considerar aqui um exemplo da instituição. Suponha que eu sou o responsável por um projeto de pesquisa, tá certo? E aí eu considero que no nosso projeto de pesquisa, do nosso curso, então, de ADS, eu vou ter o quê? Eu posso permitir que para cada projeto de pesquisa possa ter vários alunos de iniciação científica. Pode ter nenhum, mas eu posso selecionar até 5 alunos, até 20 alunos de iniciação científica, por exemplo. Já um projeto de iniciação científica de um outro curso ou de uma outra instituição de ensino pode ter outra regra. Pode ser considerada lá a regra que um projeto de pesquisa pode ter até 50 ou 2 alunos de iniciação científica. Então, percebe-se que a definição da multiplicidade, o qual determina que quantos objetos de uma classe se associa com quantos outros objetos de uma classe, depende exatamente do contexto. É uma particularidade de cada sistema. E isso chama-se, então, regras de negócio. E tem que ficar atento, e é papel do analista de sistemas, no momento que se faz, então, essa abstração, conversando com os usuários, tá certo? Para definir essas regras. Uma vez que você define errado, a implementação, a programação vai ser depois implementada de uma forma errada e pode permitir uma série de inconsistências no sistema. Tá ok? Ainda voltando, então, quais são as multiplicidades que podem ser definidas numa associação unária ou numa associação binária entre duas classes, ou também nós já vamos verificar os demais tipos de associação. Pode ser do tipo 0 e 1, e aí é colocado 0.1, ok? Então, quer dizer, eu posso ter objetos que não possuem nenhum ainda objeto associado, mas pode ter muitos. Pode ter no máximo 1. Pode ser que a mínima e a máxima seja 1, e aí eu posso então indicar 1.1 ou apenas 1. Quando você verifica que está estabelecido num diagrama de classes apenas 1, isso está implícito que a mínima e a máxima é 1. 0 ou muitos, quer dizer, não sei quanto que pode ser, com quantos objetos que podem estar associados, pode ser muitos, tá certo? Então eu indico N. O N é o asterisco, tá certo? Conforme a notação da UML. Ou também só o asterisco indica se está implícito nele 0. É muitos. Quando você tem certeza que a mínima tem que sempre exigir entre um dos lados da extremidade da associação, tem que permitir no mínimo 1, tá certo? Obrigatoriamente, então você vai indicar muitos. E quando você já tem um número definido, certo? Tem certeza diante de uma regra de negócio, então você já especifica qual pode ser a mínima e a máxima. Ali apenas um exemplo. Então, com isso, de acordo com as regras de negócio do contexto que você está modelando, define-se então a multiplicidade. Agora, um exemplo de associação binária. A associação binária, então, considera-se uma associação entre duas classes. Aqui estou dizendo que um curso de graduação, tá certo? Pode permitir o quê? Pode ofertar nenhum ou muitos cursos de extensão. Não é obrigatório, tá certo? Eu posso ter curso de graduação cadastrado que não ofertou nenhum curso de extensão ainda. Por isso que a mínima foi 0. Se você fechar um aqui, indica que no momento que você cadastrar um curso de graduação, já tem que lançar pelo menos um curso de extensão. Tá certo? Por isso que a mínima foi determinada como sendo 0. Agora, todo curso de extensão, então suponho o nosso curso de graduação de ADS, ele está ofertando um curso de extensão, que é um curso de análise orientada a objetos para modelagem ágil, por exemplo. Tá certo? Então, um curso de extensão, porém, não sei, posso ter cursos de graduação na instituição que não oferta nenhum curso de extensão. Contudo, esse curso de extensão, obrigatoriamente,
pertence a um curso de graduação, está vinculado a um curso de graduação, mas foi determinado que pode estar vinculado a mais de um curso de extensão também. Então, a associação binária é apenas uma linha reta que se determina entre duas, tá certo? Associação entre duas classes e obrigatoriamente indica-se a multiplicidade. Este exemplo aqui é um exemplo já de classe associativa, ok? Que é exatamente uma associação binária, e dessa associação binária você desce uma seta, uma linha tracejada. É o caso da chamada classe associativa, o qual indica-se o quê? Estabeleci uma associação binária, porém, analisando, verifica-se que, a partir da referência da combinação desses objetos, que cada um está referenciando o outro, eu preciso de mais algum dado, tá certo? Mais alguma, posso dizer, informação específica do objeto. Então, eu estou dizendo que determinado curso de extensão, ele é ofertado, ele é ministrado por no mínimo um professor. Contudo, como pode ser um curso de extensão ser ofertado por mais de um professor, interessa saber que o curso de extensão, que é o curso de análise orientada a objetos, de modelagem ágil, de código 10, ele vai ser ministrado pelo professora Yolanda. Suponha que a professora Yolanda é o código 84. Porém, o mesmo curso pode ser também ministrado pelo professor Dorival. Só que interessa saber que, então, como um curso ele está sendo ministrado, será ministrado por 2 professores, me interessa saber quando cada professor vai ministrar determinado período do curso. Então, definiu-se uma data. Então, observa-se aqui, da combinação entre 2 objetos, eu tenho que ter mais algum dado ainda. Esse dado, data de início e data de término, tem uma dependência direta dessa combinação, ou seja, dessa referência entre esses 2 objetos. Nesse caso, qual que é a forma de se representar? É a chamada classe associativa. Então, estabelece-se uma associação binária e puxa-se aqui a linha tracejada, e na representação da classe, que é a chamada classe associativa, só representa os atributos que você precisa dessa combinação, dessa relação. Implicitamente, aqui eu sei que tem código do curso e código ou CPF do professor, mas o identificador do objeto não é representado na classe. Ele é omitido, isso por regra da UML. E além disso, a chamada associação do tipo agregação. Então, olha só, já quero ir direto para o exemplo. Qual que é o tipo de relacionamento agregação? É esse losango vazado, tá certo? Indica-se que, olha só primeiro, estou dizendo que todo país, então país suponha Brasil, ele possui o quê? Nenhum ou muitos estados. Aí você pode perguntar, mas por que nenhum? Não tem que ter no mínimo um estado? Quer dizer o quê? Se eu indiquei 0, quer dizer que eu posso cadastrar o país ou todos os países no meu sistema e depois ir lá e cadastrar e lançar os estados. Isso em um outro momento, não é obrigatório. Neste contexto, nessa situação aqui. Então, eu posso cadastrar um objeto país ou todos os objetos países e no outro momento cadastrar o estado. Não é obrigatório. Isso faz sentido no mundo real, tá certo? Então, por isso que eu tenho que considerar a mínima 0. Se você fechar com 1 aqui, quer dizer que ao cadastrar um país, você já tem que vir no mínimo e cadastrar um estado para ele. Mesma coisa. Para um determinado estado, eu posso ter o quê? Nenhum ou muitos municípios, tá certo? Então, 0.1. Agora, todo estado pertence a um país e todo município também pode ter, cada município pertence a um estado. Uma outra observação, quando você não foi indicado aqui a multiplicidade, também
está implícito que é 1. Tá ok? Então, neste caso, faz sentido. Então, foi estabelecida aqui a associação. Agora, o que eu tenho que analisar? Sempre que você estabelece uma associação binária, então eu posso dizer que no primeiro momento eu identifiquei que é uma associação binária. E lembra que eu poderia colocar apenas o asterisco também, porque no asterisco indica se está implícito 0, a multiplicidade mínima de 0. Agora, uma vez que você estabelece uma associação binária, obrigatoriamente faz a leitura e projete isso para o mundo real. Visualize esse objeto no mundo real. Visualize um país. Faz sentido eu falar que uma parte dele, um pedaço dele é o estado? Então, considera-se que país é uma região, um território, tá certo? E aí uma parte dele é um estado. Se você retirar essa parte, vai fazer falta? Neste exemplo, faz falta, pensando no objeto do mundo real. Então, faz sentido falar que eu tenho um objeto agregado a outros objetos. E aqui, quando então surge e faz sentido, é o chamado implicitamente de objeto todo e objeto partes. Então, faz sentido eu falar que país é composto, então se lê como é composto de estados, de nenhum ou de muitos estados. E sempre que faz sentido no mundo real, então, além do que prevalece sobre a associação binária a representação da chamada agregação. A associação do tipo agregação, e é o losango vazado sempre do lado do objeto que representa o todo. Mesma coisa, um estado, faz sentido falar que uma parte dele é um município? Faz sentido no mundo real. Então, também estabelece-se o quê? Do lado do todo, a chamada agregação. E um outro tipo de agregação especial é a chamada composição, tá certo? A composição é a representação do losango, só que o losango preenchido, pretinho, tá certo? Sólido. Mesma coisa, estabelece do lado do objeto todo. E aqui, uma vez que foi estabelecida, porque faz sentido no mundo real, falar que eu tenho um objeto todo composto de partes, tá certo? E por que é, então, um tipo especial de agregação chamada de composição? Porque aqui, obrigatoriamente, todo o orçamento, para ser um orçamento válido em um sistema, eu tenho que lançar, no mínimo, um item, senão não faz sentido. Eu não posso lançar, no caso, o cabeçalho, ou seja, eu não posso lançar o objeto todo, o orçamento, e depois ir lá e lançar os itens do orçamento, tá certo? Então, comecei de lançar um orçamento ou uma nota fiscal ou um pedido, e toda nota fiscal tem que ter no mínimo um item. Então, a leitura é a mesma da agregação. Todo orçamento é composto de, no mínimo, um item e, no máximo, muitos. Tá certo? Ou se você, todo orçamento vai ter no máximo 20 itens. Então, se fosse regra, já fecharia. Mas não é regra, tá certo? O ideal é sempre deixar ao lado muitos. Todo orçamento faz referência a um cliente pode ser o quê? Pode solicitar vários orçamentos. Agora, cada item de orçamento refere-se a um produto, todo produto pode estar em nenhum ou muitos itens de orçamento. Então, quando se fecha obrigatoriamente, pensando na instanciação dos objetos no mesmo tempo, quer dizer, eu tenho obrigatoriamente a necessidade de instanciar um objeto, o objeto todo, e depois, em seguida, os objetos partes, então prevalece sobre a associação do tipo agregação a representação da composição. Por isso que é o losango sólido. E o outro tipo é a chamada generalização e especialização, tá certo? Que no mundo real, você fazendo então a abstração dos objetos,
formando as classes, que foi o exemplo do produto nacional e produto importado. Então, vamos considerar que nesse contexto deste exemplo foram identificados dois tipos de produtos, produto nacional e produto importado. Contudo, percebeu-se que produto importado tinha mais algumas características, mais alguns atributos. Então, neste caso, faz-se o quê? Obrigatoriamente, são produtos do mesmo tipo, são objetos do mesmo tipo. Os atributos comuns representam-se na classe genérica, ou também chamada, a partir do momento que você representa esse formato de hierarquia, aqui é um triângulo apontando para a classe genérica, surge o conceito de superclasse, e as classes especializadas são as subclasses. Então, faz sentido no mundo real você falar que produto nacional é um tipo, lendo de baixo para cima, é um tipo de produto? Faz sentido. Então, é uma generalização que obrigatoriamente se representa. Então, com isso, esses tipos de relacionamentos, no caso, são 4. Associação, que daí associação por sua vez, associação unária, binária, classe associativa e agregação. A composição é denominada um tipo especial de agregação. E aí existe ainda o segundo tipo de relacionamento, a chamada generalização com especialização, e também o chamado relacionamento de dependência e realização, que avançando na modelagem depois de projeto, esses dois tipos de relacionamentos serão representados e serão trabalhados. Até o momento, então, concentre-se, tá certo, nos tipos de relacionamento do tipo associação e generalização. E agora, então, nós vamos conferir mais alguns exemplos do diagrama de classes, tá certo? Para representar, então, verificando a representação da classe de objetos com a seção dos atributos, as operações e os tipos de relacionamentos. Então, vamos conferir. Neste primeiro exemplo, então, foram representadas o quê? Apenas a representação da classe com a seção dos atributos. Tá certo? Então, percebe-se, foram identificados 3 tipos de participantes no contexto deste projeto aqui, desse sistema. Existe na situação real o participante aluno, o docente e o visitante. Analisando, então, os atributos comuns, percebe-se, então, que possuem características comuns, nome, CPF, data de nascimento. Então, por exemplo, obrigatoriamente, então, neste sistema de um controle de eventos, de projetos de extensão, foram, então, controle de eventos, não, de projeto de extensão, ambos são, denominados, assumem o papel de participante. Na classe genérica, que representa, então, obrigatoriamente representa apenas os atributos comuns. Então, aqui foi indicado apenas nome, mas teria, por exemplo, data de nascimento, tá certo? Entre outros atributos. E na classe especializada, eu represento a particularidade de cada um. E se não tiver nenhuma particularidade? Tudo bem, não precisa representar, mas como esse objeto existe no mundo real, no diagrama de classes que nós estamos trabalhando na modelagem da atividade de análise, obrigatoriamente eu tenho que representar como sendo uma classe, mesmo que não vai ter nenhum atributo específico, porque foram identificados esses tipos de pessoas no mundo real, no contexto desse sistema. Ambos me interessa saber a qual cidade que reside, então todo participante reside em uma cidade. A mesma cidade eu posso ter nenhum ou muitos participantes que residem nela, e toda cidade, então, ela faz parte de um estado. Obrigatoriamente foi definida uma associação aqui binária, porque cidade não é composta de participante. Sempre lembra, para estabelecer a agregação, visualize e jogue o objeto no mundo real, tá certo? Estado, eu visualizo um território. Uma parte dele é uma cidade. Se eu tirar,
vai ficar fazendo falta? Sim, então, obrigatoriamente, não é uma associação binária, é uma agregação. Estado é composto de cidade. E eu posso cadastrar o estado e, no outro momento, cadastrar a cidade? Posso, não vai fazer diferença no sistema. Então, é uma agregação, obrigatoriamente aqui é 0. Tá certo? E então indica-se aqui que ambos os objetos, o objeto todo e o objeto partes, existem independentemente. Quer dizer, a parte precisa do todo para existir, mas o todo não precisa da parte. Tá certo? Ainda, todo projeto de extensão pode ser ofertado por um obrigatoriamente ou por muitos cursos de graduação, e todo curso de graduação pode ofertar nenhum ou muitos projetos de extensão. Todo curso de graduação possui um coordenador responsável, o mesmo coordenador pode coordenar nenhum ou muitos cursos. E aí você pode falar, mas fica estranho você falar que eu tenho um coordenador que não coordena nenhum curso. Pode ser que eu tenha um coordenador que eu cadastrei, que eu instanciei no primeiro momento, que foi contratado, e num outro momento, pode-se dizer, no outro semestre, que ele vai começar a coordenar um curso que vai ser ativado. Tá certo? Então, por isso que é 0. Porque lembra, se eu fechar com 1, quer dizer que obrigatoriamente eu já tenho que vincular o curso dele. Então, sempre analise a multiplicidade mínima e máxima de acordo com o contexto do sistema. Aí que vem o papel do analista para conseguir identificar exatamente essas particularidades. O que está definido aqui vai implicar inconsistência na programação. Tá certo? Por isso que eu tenho que modelar corretamente. E foi indicado que todo projeto de extensão pode ter o quê? Nenhum ou muitos participantes, nenhum porque em outro momento eu posso cadastrar o projeto e no outro momento lançar os participantes. Mas todo participante tem que estar vinculado a no mínimo um projeto. Me interessa saber qual que é a data de início e data de término que cada participante atuará no projeto. Então, por isso que foi representado como sendo uma classe associativa. E um segundo exemplo traz aqui 3 tipos de pessoa: funcionário, avaliador e autor. Ambos possuem características comuns. As características comuns foram representadas na superclasse pessoa. Toda pessoa depois vai ser um usuário, quer dizer, pode ser nenhum ou um usuário no sistema. Cada usuário refere-se a uma pessoa, tá certo? Então, tem pessoa que não vai ser usuário no sistema, quer dizer, que não vai ter acesso ali às funcionalidades do sistema. Isso foi de acordo com regras de negócios do contexto. Toda pessoa reside em um país, todo país eu posso ter o quê? Nenhuma ou muitas pessoas. De funcionário, por sua vez, existem 2 tipos de funcionário, administrador e coordenador. Todo avaliador tenho que indicar quais são as suas especialidades, tem que ter no mínimo uma ou muitas especialidades. A mesma especialidade pode estar para nenhum ou muitos avaliadores. Cada avaliador tem vínculo com uma instituição de ensino. Toda instituição de ensino pode ter o quê? Nenhum ou muitos avaliadores. E mesma coisa, todo autor pode ter vínculo com uma instituição de ensino, e a mesma instituição de ensino pode ter nenhum ou muitos autores participando. E mesma coisa, toda instituição de ensino está lotada em um país, e do mesmo país eu posso ter nenhuma instituição de ensino, ou muitas. Nessa representação parcial, porque foi representada apenas a seção dos atributos. E depois que eu representei a seção das operações, ou seja, toda ação que um objeto pode executar ou pode sofrer. Pensando sempre no sistema, no contexto de um sistema, nós temos que sempre considerar as operações básicas de inclusão, alteração. O objeto não se inclui sozinho, mas ele sofre essa ação de ser incluído, de ser criado, mesma coisa, uma alteração. E cada validação, analisando cada atributo, deve-se representar obrigatoriamente como sendo uma operação. Tá certo? Então, com isso, nós temos o exemplo, então,
de um contexto também, um contexto simples, mas já para reforçar os tipos de relacionamentos, tá certo? E aí você verificou que prevaleceram os tipos de relacionamento do tipo associação, o que? Binária, classe associativa e agregação, está certo? E também o tipo de relacionamento do tipo generalização. Agora nós vamos então conferir um exemplo considerando uma situação-problema que foi definida no estudo de caso da agência de estágios, tá certo? Então, dessa agência de estágios, considera-se que você já elaborou o diagrama de use cases, ou seja, você já identificou as funcionalidades do sistema. Agora, analisando cada funcionalidade, cada use case, então elabora-se, então, avançando na modelagem do sistema conforme a orientação objetos e conforme proposta, então, da UML. Agora é o momento de representar o diagrama, de fazer o chamado diagrama de classes. Então, o estudo de caso da agência de estágios refere-se ao quê? A necessidade de fazer um cadastramento de alunos, instituição de ensino, quais são as empresas que ofertam o estágio, tá certo? E aí depois posso dizer, o principal use case que representará a movimentação do sistema, a execução do sistema no dia a dia, refere-se à realização das entrevistas. Tá certo? Para as entrevistas aprovadas, então gera-se o contrato de estágio. Então vamos conferir como que ficou a solução apresentada para os use cases até então considerados principais. Então aqui a descrição, o qual você fará a leitura, tá certo? E ali já foram indicados alguns atributos. E aí no caso então percebe-se aqui que existem o quê? Os objetos, no caso no mundo real, do tipo funcionário, do tipo candidato e também, no caso, instituição de ensino e empresa. Ambos possuem atributos comuns, então foram representados aqui. Se possuem atributos comuns, obrigatoriamente no diagrama de classes, os atributos comuns eu represento numa superclasse, que foi generalizada e representada com o nome de pessoa, tá certo? Então foi indicado como os atributos nome, logradouro, número do logradouro, complemento do logradouro, bairro, estado e assim por diante. Para pessoa, foram então especializadas dois tipos de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Porém, de pessoa física, que aí então um segundo nível de hierarquia que representou que existe de pessoa física, funcionário e candidato. Ambos possuem atributos comuns, como CPF, RG, data de nascimento, tá certo? Um login, uma senha. Contudo, o funcionário tem depois as suas particularidades, como número de matrícula e data de admissão. E o candidato também, aí sim, tem os seus atributos comuns entre escolaridade, nome do pai e nome da mãe. Então, aqui, uma vez que eu represento a hierarquia, se eu pergunto quais são os atributos de candidato, não são apenas esses três que estão representados aqui, são esses três específicos, tudo que ele herda de pessoa física e, porventura, tudo que ele herda de pessoa. De pessoa jurídica também foi especializado aqui duas subclasses, instituição de ensino e empresa, que possuem características comuns, atributos comuns. Toda pessoa física, tem o quê? Pertence a classifica-se como sendo um ramo de atividade. Do mesmo ramo de atividade eu posso ter muitas pessoas físicas. Todo candidato, mesma coisa, ele tem o quê? Um currículo, nenhum ou um currículo. Nenhum porque quer dizer que eu cadastro num outro momento, mas todo currículo refere-se a um candidato. Então eu dividi o diagrama de classes em dois pacotes. Uma parte que eu representei chamando pacote pessoas e o outro que eu representei chamando de pacote negócios. Então, se eu tenho o diagrama de classes 1 e o diagrama de classes 2, um chamado que eu nomeei como pessoa e outro como negócio, então para essa solução, para esse sistema, então eu tenho um modelo de classes.
ou seja, um conjunto de diagramas. Fazendo isso, o que eu represento? Agora, para o pacote negócios, então eu dou ênfase às classes que pertencem a esse pacote. E aí sim eu represento elas completas, que foram as classes vaga, cargo, entrevista, contrato e inscrição. Toda vaga pode ter o quê? Nenhuma ou muitas inscrições, e toda inscrição refere-se a uma vaga. Toda vaga refere-se ela é ofertada por uma empresa, a mesma empresa pode ofertar nenhuma ou muitas vagas. Toda vaga refere-se a um cargo, o mesmo cargo pode ser ofertada várias vagas. Porém, toda empresa é uma classe que pertence, que ela foi representada completa no pacote negócios. Então, no pacote pessoas. Então, agora, no pacote negócios, para não poluir o diagrama, se faz o quê? Suprime a seção dos atributos e operações. Então, isso é um recurso de uma ferramenta case, tá certo? Facilmente suprime os atributos e operações e representa apenas a classe com o nome. Aqui eu mudei a cor da classe, que fica melhor, para você saber que ela pertence a outro pacote. Mesma coisa, toda inscrição refere-se a um candidato, o mesmo candidato pode realizar muitas inscrições. E aí, mesma coisa, entrevista. Todo candidato realiza nenhuma ou muita entrevista. Percebe-se que com a classe entre entrevista e funcionário foram estabelecidas duas associações. Por que isso? Porque me interessa saber que uma entrevista, quem é o funcionário que foi o entrevistador da entrevista. E a outra associação indica quem que está cadastrando aquela entrevista. Tá certo? Então, por isso que são funcionários distintos, eu devo representar duas associações, ou seja, para cada referência que eu preciso indicar entre objetos, é uma associação que está sendo estabelecida. E neste exemplo não teve nenhuma agregação, tá certo? Neste pacote, e não teve nenhuma classe associativa. Então, primeiro passo, analisei os use cases e identifiquei para executar determinado use case qual classe ou quais classes que eu preciso. O próximo passo é conseguir enxergar essa referência de um objeto para outro, o qual é o momento de estabelecer o chamado relacionamento. Contudo, nesses primeiros diagramas de classes, o tipo de relacionamento que prevalece é o quê? A chamada associação e a chamada generalização, tá certo? Então, é o momento, uma vez que eu tenho uma associação, ainda associação binária, associação, classe associativa, agregação, e verifica se a agregação, porventura, não será uma composição, tá certo? Então, o que você pode fazer? Representa a classe, dá atenção à seção dos atributos e depois à seção das operações, tá certo? As associações, ou seja, os relacionamentos do tipo associação e generalização, a generalização, eu acho que ela acaba sendo mais fácil de visualizar e de se estabelecer. Conforme você abstrai o objeto do mundo real, você já perceberá se tem características comuns. Se tem, obrigatoriamente tem que representar a generalização e especialização. Os demais relacionamentos do tipo associação é uma questão de compreensão do contexto, para você conseguir identificar que um objeto faz referência a outro objeto. Uma vez que você conseguiu identificar isso, aí vem a questão da multiplicidade. Obrigatoriamente é de acordo com as regras do contexto, tá certo? E cada sistema tem que respeitar as suas regras. Então, agora eu vou conferir se você tem alguma dúvida, tá certo? Então, envie para o nosso tutor, que eu selecionarei ali as dúvidas pertinentes ao conteúdo e já volto em 2 minutos.
Olá, então voltando, então verificando no nosso chat, não tivemos nenhuma dúvida pertinente ao conteúdo, porém do polo de Porto Alegre, tá certo? Então, qual ferramenta, case a professora pode indicar, tá certo? Então, olha só, eu indiquei e sugeri a Visual Paradigm, tá certo? Que é uma ferramenta case que eu gosto muito, que ela é completa, tá certo? Então, com ela se elabora-se toda a modelagem. Ela é específica para o ML e outras notações também, e trabalha-se com ela toda a modelagem, tanto da etapa de requisitos, depois avançando para a modelagem de análise, avança-se para a modelagem de projeto, até para a implementação. Ela gera depois toda a estrutura das classes. O quanto mais completo você conseguir fazer essa especificação das técnicas de modelagem, você conseguirá aproveitar o máximo possível para a programação, tá certo? Então, Visual Paradigm é a versão 16.2 que eu trabalho, e a versão Enterprise é a versão Community, tá certo? Então, a versão Enterprise, se você baixar, ela vai ter, acho que é a opção de um prazo, não me recordo se são 30 dias ou mais. Para a versão estudante, para a versão de uso, posso dizer, né, doméstico, então é a versão Community, tá certo? A versão comunitária. E aí, no caso, quando você baixar e você instalar a ferramenta, você vai ter que indicar apenas o seu nome completo e um endereço eletrônico. Não precisa ser endereço eletrônico institucional, um endereço eletrônico particular. Aí você receberá uma chave e aí você indicará na primeira execução da ferramenta, você indica a chave e você tem a ferramenta, posso dizer, para uso permanente. Não tem limitações, tá certo? Quanto à necessidade de modelagem da parte de análise, sem nenhuma limitação, tá ok? Agora, então, nós vamos trabalhar o diagrama de atividades. Então, avançando com a modelagem do sistema, considera-se que eu já tenho diagrama de use cases, já fiz o diagrama de classes. Agora, então, posso dizer um diagrama importante também para trabalhar ainda, dando continuidade à modelagem comportamental, é o diagrama de atividades. Por que voltar para o diagrama comportamental? É essa a proposta, esse é o fluxo da UML mesmo. Já identifiquei as funcionalidades do sistema, já tenho as classes, tá certo? Então, agora é o momento de você verificar para execução de cada use case, ou seja, quais ou objetos que você precisará, então, representar na execução de um use case. E é essa a proposta do diagrama de atividades. Para cada use case, agora é o momento de representar o chamado fluxo de execução de cada use case, de cada funcionalidade. E entre os diagramas comportamentais, um diagrama importante e de fácil representação é o diagrama de atividades. Então, vamos conferir a anotação. Então, ele vem com o propósito de se trabalhar com essa técnica de modelagem. Eu posso utilizar para representar o funcionamento completo de um software, ou seja, de uma visão bem completa, uma visão geral do software. Eu posso utilizar o diagrama de atividades. Eu posso adotar o diagrama de atividades para representar também um processo de negócio, ou nós vamos utilizar para representar uma funcionalidade do software. Então, perceba-se que ele tem várias aplicações, o diagrama de atividades, mas para representar um fluxo de trabalho por meio de um conjunto de ações. Então, a representação do diagrama de atividades são de poucos elementos também, tá certo? Entre elas, a própria atividade, as próprias ações, e pode-se representar com o diagrama de atividades dois fluxos de controle, um sequencial, ou também chamado de simples, e o outro de controle, representando um fluxo paralelo ou simultâneo. Nós já vamos conferir. Ainda uma definição de Guedes. O diagrama de atividades pode ser visto como uma extensão dos fluxogramas.
Fluxograma é uma técnica de modelagem adotada e clássica da área de administração, tá certo? Então, ele lembra bem um fluxograma ou um diagrama de processo de negócio, tá certo? Então, a notação praticamente consiste na representação das atividades, ou seja, das ações, juntamente com a sua, no caso, sincronização ou com o fluxo que representará a execução. Então, no diagrama de atividades, uma atividade, ela representa um fluxo de trabalho, tá certo? Ou seja, se eu quero agora, a atenção está... eu quero representar o diagrama de atividades correspondente ao use case manter aluno. Tá certo? Então, o que representa o manter aluno? Implicitamente, no nome do use case está manter aluno. Mas agora é o momento de representar o fluxo para representar uma inclusão, para representar a operação de alteração. Tá certo? Então, posso dizer, cada operação aqui, que seja uma inclusão, uma alteração, eu posso denominar o quê? Como sendo uma atividade, porque ela vai ser composta por um conjunto de ações, tá certo? Então, as atividades podem descrever os métodos correspondentes às operações definidas para os objetos de uma classe. Então, lembra-se que a terceira seção da representação de um objeto é a representação da listagem das operações. Cada operação vai ter o seu método correspondente que representa a implementação de uma operação. A anotação em si, ela é bem simples. Se eu quero representar a atividade, ou seja, um conjunto de ações, então é um retângulo com bordas arredondadas. O nome da atividade geralmente fica na parte superior. Se é um nó de ação, é um retângulo também com bordas arredondadas, só que ele fica mais na horizontal, não é tão quadradinho, tá certo? E o nome da ação é no centro. Então, uma ação representa o elemento mais básico, quer dizer que ele não pode ser decomposto, tá certo? Se eu representei a ação, quer dizer que não posso representar, não indica mais nenhuma decomposição. E aí, no caso, os outros elementos, o fluxo de controle, que é o conector que vai ligar dois nós, tá certo? Indicando o fluxo, indicando ali o caminho. O nó inicial, que representa a primeira ação, ou seja, o início e o final da atividade. Pode ter o nó de decisão, que representa uma escolha entre dois ou mais fluxos. Vamos conferir isso num exemplo, tá certo? Que fica mais claro aqui você observar a notação. Então, olha só. Esse é o diagrama de use cases correspondente ao use case logar sistema ou acessar sistema. Então, o que é logar sistema ou acessar sistema? É aquela funcionalidade básica que todo sistema web, todo app, tá certo? Ou todo sistema de ambiente local, você tem que fazer o quê? Indicar seu usuário, tá certo? Validar o login, indicar primeiro o seu usuário e a sua senha. O seu usuário pode ser o quê? Pode ser o CPF, pode ser um número de matrícula, pode ser um endereço eletrônico. Isso vai depender de cada sistema. Então, olha só, a primeira ação que foi indicada foi nomeada como receber login e senha. O usual também é sempre iniciar com verbo no infinitivo. Tá certo? Cada ação ou cada nome de atividade representa, então, sempre iniciando com verbo no infinitivo, na visão, na perspectiva de execução do sistema. Como assim? Olha só, o sistema que recebe, eu informo o usuário, ou seja, o ator, aqui, ele que faz a interação com o use case, qual que é o papel do ator? Informar login e senha, mas no diagrama de atividades eu represento sempre no papel de execução do sistema. Se o usuário, se o ator informa, o sistema recebe.
login e senha. Eu agrupei dois atributos. Poderia ter representado distintamente? Poderia. Mas geralmente eu faço assim, eu represento os atributos e depois eu saio tratando ações para validar. O nó inicial indica a primeira ação desse fluxo. Uma vez que recebi login e senha, então é o nó de ação. O próximo passo, agora, cada validação tem que ser distinta. Validar login. Se eu tenho uma validação, sempre eu vou me deparar com duas condições. Uma que eu estou seguindo o fluxo na vertical, que representa o quê? Se o login for válido, ele vai para a próxima ação. Se o login for inválido, o sistema vai emitir uma mensagem, aceita novo login e senha, e o fluxo é onde? Voltar para a nova validação. Se a senha for válida, mesma coisa. Me deparei com uma condição, representa um nó de decisão. Para cada caminho é chamada a indicação da condição de guarda, obrigatoriamente. Se eu tenho um nó de decisão, eu tenho que indicar o quê? Uma condição de guarda, indicando qual que é essa condição. Indiquei, e aí por final acessou o sistema, e quando terminou desse fluxo, indica-se o nó final, que é o círculo preenchido com o círculo vazado. Então, percebeu que a notação é bem simples, tá certo? Praticamente, as ações indicando um fluxo de execução e, no caso, em algum momento, eu posso ter, então, o elemento que é um nó de decisão. Se eu tenho nó de decisão, eu tenho que indicar, então, as condições. Ainda da representação do diagrama de classes, agora, a representação das chamadas partições. Então, também possa acontecer o quê? De ter que representar o diagrama numa perspectiva de execução simultânea. Então, como que fica a representação? Então, conferindo. A representação vai ser o quê? Indicada por cada partição para representar a interação entre o sistema e representando a interação com atores, por exemplo, é representado, tanto pode ser na horizontal como poderia ser na vertical, e essa partição, que também é chamada de swing lines, eu indico o nome para cada uma. Então, conferindo o exemplo, olha só, do sistema da agência de estágios, então foi indicado a agência que interage com o candidato, que interage com a empresa. Aqui foi utilizado o diagrama de atividades para representar o quê? Um fluxo completo do sistema, uma visão completa para representar o processo de negócio, realizar entrevista, que é um dos propósitos do diagrama. Então, a partir do momento que iniciou, o candidato acionou a agência. Foi feito o quê? A agência cadastrou o candidato, agendou a entrevista, realizou a entrevista, porém se deparou aqui com uma condição de guarda. A agência pode ter o quê? A entrevista pode ter sido aprovada ou reprovada. Se reprovou, finalizou. Se foi aprovada, gera-se contrato, emite contrato, a empresa recebe uma via do contrato e o candidato recebe outra via do contrato. Então, lembrando sempre com o verbo no infinitivo, sempre na perspectiva do sistema, aí sim é a representação, então, com verbos indicando a execução do sistema. Então, a anotação do diagrama de atividades com partições, tá certo? Depende, então, do diagrama se você quer representar esse fluxo simultâneo, combinando a interação entre, por exemplo, os atores que estão interagindo com o sistema e a execução do sistema, tá certo? Então, por quê? O diagrama de atividades, eu posso representar o diagrama de atividades para representar cada execução de cada use case ou não, ou de uma representação geral. E ainda mais um conceito dos elementos do diagrama de atividades refere-se a outros tipos de nós.
tá certo? Então, além da representação do nó inicial, do nó final, do nó de decisão e do nó de ação, ainda pode ter o nó de bifurcação e o do nó de objetos. Então, vamos conferir um exemplo. Então, o nó de bifurcação do tipo fork representa o quê? Que a partir da execução de uma ação, pode ter que ocorrer uma sincronização, ou seja, que a partir dessa entrada, depois vai disparar o quê? Duas ações simultaneamente. Então, utiliza-se um nó de bifurcação e é indicado um tipo de fork, porque eu posso, a partir de um nó de ação, indicar ali depois várias ações ocorrendo simultaneamente. O contrário é um nó de sincronização, tá certo? Indicado pelo chamado nó de união, que é um join. A partir de várias ações sendo executadas, sincroniza para depois, juntas, disparar uma única ação. Então, é o chamado nó de união. Aqui um exemplo. Apenas de uma parte, representei uma atividade processar pedido e dessa atividade refere-se o quê? Receber o pedido de venda. A partir do pedido de venda, o pedido pode estar completo ou incompleto. Se ele for completo, ele continua. Confere o pedido de venda. A partir dessa conferência, depois ocorrem duas ações simultaneamente. Então, foi indicado um nó de sincronização do tipo fork, a partir o quê? Executando a ação emitir fatura, e aí depois também a partir do despachar pedido de venda, o emitir fatura acessou, essa aqui é a representação de um nó de objeto. Aqui também, o receber pedido acessa o quê? Um nó de objeto, que é o objeto que está já armazenado em algum lugar. Neste exemplo, a partir do despachar mais o aceitar, precisou dessa união para disparar aqui, chegar nessa decisão, nesse nó, para poder finalizar o pedido. Uma vez que foi, então, aceito, tá certo? O pedido foi finalizado, executa o finalizar. Se não, se ele foi incompleto, aí ele cai aqui nesse nó para poder indicar a finalização. Então, com isso, tem um nó de união, um fork e um nó de união. E o nó de objeto é exatamente o quê? Essa situação que eu quero indicar através das ações ainda o quê? Em algum momento que eu preciso recuperar um objeto que vai ser, naquele momento, a partir daquela ação, ele vai armazenar o objeto, então eu indico como sendo um nó de objeto. Vou armazenar aonde? Correspondente a qual classe? Aí a representação da classe com o nome, o qual denomina-se no diagrama de atividades como sendo nó de objeto. Nesse caso, ao gravar empréstimo, gravou aonde o objeto? Na classe empréstimo, mas aqui é chamado de nó de objeto, e após gravar o empréstimo, foi feita ainda a atualização da situação do exemplar, o qual finalizou a ação, porém, a atualização do exemplar ocorre no nó de objeto da classe exemplar. Então, com isso, fechamos a notação básica também do diagrama de atividades. Além da ação, do fluxo que se representa para indicar, então, do início até a execução final daquele processo, ou no caso correspondente à execução do caso de uso, pode se deparar, então, com um fork, pode se deparar com um join, você juntar várias ações para depois executar uma outra. E quando há necessidade de indicar a recuperação de um objeto, ou que você, a partir daquela ação, você vai então gerar um objeto, gravar, instanciar, aí sim você indica um nó de objeto. Tá certo? Então, com isso, fechamos o diagrama de atividades, a notação básica, tá certo? Faça a leitura do seu material e aí, com isso, avançaremos cada vez mais com a modelagem, e o diagrama de atividades é um importante diagrama também que complementa já o quê? O sentido da representação da modelagem estática a partir do diagrama de classes, e aí agora dá essa continuidade da modelagem comportamental. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo encontro.